Uma história de ambição, estratégia e bilhões de dólares. De um lado, a Apple, uma das maiores empresas do mundo que transformou tecnologia em cultura. Do outro, o DAZN, um player estabelecido e ousado que apostou tudo para dominar o futebol mundial. Mas o que aconteceu nos bastidores dessa batalha pelo Mundial de Clubes da FIFA? Hoje você vai conhecer todos os detalhes de como o DAZN derrotou a Apple e assinou um contrato histórico de $1 bilhão. Antes da gente entender como foi essa disputa exatamente pelas duas gigantes do streaming, a gente precisa entender qual é esse objeto de disputa e principalmente sob o ponto de vista da FIFA. O Mundial de Clubes de 2025, galera, é o torneio mais aguardado do ano no futebol mundial, no calendário do futebol mundial. E para a FIFA, com esse novo formato expandido, com 32 equipes, com uma sede com 12 estádios, com patrocinadores já fechados de quilate mundial, a FIFA ela entende que ela tem nas mãos o maior torneio de futebol depois da Copa do Mundo. Ou seja, a FIFA ela entende que esse Mundial de Clubes, nesse formato de 4 em 4 anos, é maior do que Champions League, maior do que a Eurocopa, maior do que qualquer outro campeonato de futebol depois da Copa do Mundo de Seleções. Então ela coloca o Mundial de Clubes como uma oportunidade perfeita para que esses gigantes do streaming se posicionem nessa liderança e nessa corrida pela liderança das transmissões esportivas no mundo todo. E é exatamente nesse cenário que duas gigantes entram na disputa. A Apple com a Apple TV, que vem costurando contratos importantes que a gente vai ver agora. A Apple TV ela fechou um contrato significativo com a Major League Baseball, tradicionalíssima liga de beisebol dos Estados Unidos. E principalmente um contrato que a gente tem que se atentar aqui, que foi fechado em 2022 com a MLS, maior liga de futebol dos Estados Unidos, mais famosa e mais importante. É um contrato multibilionário de 10 anos pelas transmissões da MLS. Ou seja, a Apple ela vem arrojada, ela vem investindo bastante e ela foi a primeira a tentar conseguir os direitos de transmissão pelo Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Ou seja, a Apple, de certa forma, ela compra essa ideia da FIFA de que o Mundial ele é sim uma porta de entrada para outros eventos de futebol. Mas do outro lado a gente tinha o DAZN, né? Um player forte, conhecido aí como a Netflix dos esportes, pela quantidade vasta e variada de eventos que ele tem no seu catálogo. Então, assim, ambos sabiam que o Mundial de Clubes não é só um evento esportivo. Ele era ali uma mina de ouro em potencial. Então, agora bora entender como estava o lado de cada uma dessas empresas. Então, como eu falei, a Apple ela vem ampliando essa sua presença no ramo do entretenimento esportivo. Ela já colhe frutos importantes desse contrato com a Major League Baseball e com a MLS. Só que a gente está falando aí de dois campeonatos nacionais, né? Dois campeonatos que são muito fortes nos Estados Unidos. Apesar do beisebol ser um esporte que também faz sucesso em outros países, como na Ásia, na América Central, e da MLS, a Major League Soccer, ter trazido jogadores importantes como o Messi e ter ampliado a sua audiência global, nada se compara a um campeonato mundial onde você pode ter clubes como Real Madrid, Manchester City, Flamengo, Palmeiras, Al Ahly, maior clube da África, enfim, vários clubes importantes de todo o mundo. E aqui a gente está falando não só de clubes importantes nos seus continentes, a gente está falando de clubes de alcance global e principalmente a gente está falando do esporte mais popular do mundo. Porque, por mais que existam outras ligas bastante significativas dentro do próprio país, né, dentro dos Estados Unidos, como a NBA, como a NFL, ligas multibilionárias com jogadores com salários altíssimos, com equipes que valem bilhões de dólares, no quesito esporte em si, nada se compara ao futebol do ponto de vista global. E a Apple sabe disso. Ela sabe que ela precisa de um evento, ela precisa de um produto de streaming esportivo que tenha esse alcance e que cause impacto dentro do seu modelo de negócio e da sua estratégia de multiplataformas.
A gente sabe que a Apple ela tem o seu próprio ecossistema, né? Com o iPhone, com o iMac, com os serviços que ela oferece para os seus produtos. Então ela tentou atacar ali duas frentes. A primeira, trazer um produto de alcance global para os seus clientes já estabelecidos. E o segundo, atrair novos clientes a partir desse produto. Então, a partir do momento em que ela consegue um Mundial de Clubes de futebol, ela atrai para sua marca, para o seu ecossistema, potenciais novos consumidores. Então, essa aposta do Mundial de Clubes da FIFA para a Apple seria mais do que apenas fazer uma transmissão esportiva, mas sim transformar esse campeonato numa experiência imersiva conectada a essa multiplataforma do seu ecossistema, apostando na fidelização dos seus clientes estabelecidos e na aquisição de novos. Do outro lado, a gente tem o DAZN com fome também de conseguir esse Mundial, porém com uma proposta totalmente diferente. O DAZN, galera, ele é agressivo no mercado de streamings esportivos. Ele tenta a maior quantidade de eventos que ele pode. E ele sabia que o Mundial de Clubes era um evento muito importante para consolidar essa posição dele no mercado mundial. Para quem já usou o DAZN, seja no seu aplicativo ou no canal do YouTube, sabe que eles sempre chegam, pelo menos inicialmente, com essa proposta de universalização de um evento esportivo. Eles dão um acesso grátis ali no aplicativo por um tempo, ou fazem uma transmissão de um evento de grande apelo, também de forma grátis pelo YouTube, focado ali na tentativa de conseguir o maior número de telespectadores possíveis. Então, se por um lado a Apple trazia uma proposta de muita tecnologia, muita imersão e conexão com o seu ecossistema, o DAZN, por outro lado, ele já proclamava ali uma acessibilidade para todo mundo. Levar o torneio para o maior número de telespectadores possíveis ao redor do mundo. Um outro ponto que a gente precisa chamar a atenção aqui nessa disputa é o seguinte: a FIFA, ela, mesmo sabendo que tinha um grande produto em potencial e o mercado, de certa forma, comprando essa ideia, ela, a princípio, joga o valor de transmissão do Mundial de Clubes para um patamar muito alto. Existem algumas informações aí de bastidores de que a FIFA esperava arrecadar 4 bilhões de dólares pelas transmissões, que é um valor maior do que, por exemplo, a UEFA arrecada com a Champions League, que fica ali na casa dos 3 bilhões de euros. Mas isso logo foi perdendo força. De certa forma, a FIFA já sabia que esse número era irreal e quase impossível de conseguir, pelo menos nesse primeiro Mundial. E a Apple já faz a sua primeira proposta de uma forma muito mais conservadora com relação a esse número. Existem algumas informações aí de que ela ofereceu a princípio 800 milhões de dólares pelo Mundial de Clubes, o que já criou um certo clima ali de talvez um desmerecimento pelo seu produto por parte da FIFA. Mas a Apple ela não desistiu, as conversas continuaram, algumas sessões foram feitas, o clima ficou muito quente com relação a esse acordo e alguns portais de notícias ali por volta de abril, no primeiro semestre de 2024, chegaram a cravar que a FIFA tinha chegado a um acordo com a Apple na casa de 1 bilhão de dólares. Mas é aí que chega o DAZN. Porque além do DAZN igualar essa proposta de 1 bilhão de dólares, existiram dois fatores que fizeram a FIFA rever o seu possível acordo inicial com a Apple e acabar fechando com outra plataforma. O primeiro é essa política de transmissões que a gente citou anteriormente. Então, enquanto a Apple queria fazer algo mais fechado, algo mais exclusivo, que atraísse novos clientes e que mantivesse a sua base, para a FIFA, para quem já acompanha os eventos da FIFA, sabe que é muito importante para ela com que o seu produto, com que os seus campeonatos, seja a Copa do Mundo de futsal e todos os outros campeonatos que ela gerencia, que isso seja transmitido para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a política da FIFA, sempre foi. Então, já existia ali uma certa resistência com essa política de transmissões da Apple TV. E além disso, o DAZN ele tem um acordo muito importante, ele foi vendido, cerca de 10% dele, para o fundo saudita. Tem se tornado um parceiro comercial muito importante da FIFA. Para quem não sabe, a Arábia Saudita vai ser sede da Copa do Mundo de Seleções de 2034
E aí, como a ideia da FIFA é sempre fazer um Mundial de Clubes um ano antes, no país sede da Copa do Mundo, então a gente está falando aí que o Mundial de Clubes de 2033, ou seja, daqui a 2 mundiais, também terá como sede a Arábia Saudita. E quem sabe aí outros clubes do seu campeonato nacional que tem sido aí muito divulgado, com muitas contratações de peso e que parece não estar arrefecendo, né? A Arábia Saudita continua ativa no mercado, seus clubes continuam tentando tirar estrelas do futebol europeu e ela quer trazer para esse campeonato mundial de clubes de 2033, quem sabe aí um clube saudita como candidato ao título. Então a gente tem esses dois fatores que dão ao DAZN uma vantagem competitiva com relação à Apple TV nessa disputa. Então ali depois de alguns meses dessa batalha nos bastidores, dessa guerra de narrativas e de propostas, a gente tem no segundo semestre de 2024 o anúncio oficial de que o DAZN fecha o acordo de transmissões do Mundial de Clubes por $1 bilhão. E o primeiro anúncio que eles fazem é exatamente o fator de discordância deles com relação à Apple TV, que é exatamente esse aqui. O Mundial de Clubes vai ser transmitido de graça para o mundo todo. Claro que seria muito interessante a gente poder ver um tipo de transmissão diferente do que a gente é acostumado, com todas essas propostas tecnológicas que a Apple oferece, né, nos seus produtos. Mas é fato também que a FIFA é muito mais adepta a esse tipo de universalização, de campeonatos mais populares. A gente está falando aí de um esporte muito popular, que vai ter, por exemplo, 3 clubes mexicanos, 4 clubes brasileiros, clubes da África do Sul, do Egito, e clubes como o Real Madrid, o Manchester City, o Chelsea, que tem alcance global. Então é importante também a gente pensar que esse tipo de acordo favorece a maior parte da população e dos telespectadores do futebol de um modo geral, telespectadores, e que dependendo de qual plataforma eles usariam para assistir o Mundial de Clubes, nem faria tanta diferença assim essa transmissão tão tecnológica da Apple. Mas o fato é que a Apple ela segue viva aí nesse mercado, ela tem procurado outros torneios de futebol, né, do nosso futebol, a fim de se consolidar aí como um player relevante nessa disputa aí com o DAZN, com a Disney, né, através da ESPN e com outras plataformas que têm surgido e ganhando força também. O fato é que teremos o Mundial de Clubes de 2026 pelo DAZN. Claro que ele pode fazer outros acordos, né? Ele compra os direitos de transmissão por $1 bilhão da FIFA, mas ele pode fazer também os seus próprios acordos nacionalizados, né? Ele pode chegar aqui no Brasil e vender também os direitos de transmissão para outras plataformas, né? Casa TV, Canal Gold, para as plataformas de TV também, TV aberta, né? Ele vai ser esse negociador. E é bem provável assim que a gente veja o Mundial de Clubes não só no aplicativo do DAZN, mas em outras plataformas mais populares atualmente também. O fato é que, apesar de não ter conseguido o valor que ela queria de $4 bilhões, essa disputa ela foi uma vitória para a FIFA, sim. Dessa vez ela consegue mostrar para o mercado que ela tem um produto forte, com potencial, um produto de grande visibilidade, que atraiu 2 players muito significativos do mercado de streaming. Então vamos ver como é que vai ser essa transmissão, como vão se dar e se costurar esses outros acordos mais nacionalizados, como é que vai ser principalmente aqui no Brasil. Será que esse Mundial de fato vai ser duradouro? A minha aposta é que sim, dessa vez ele está bem organizado e a tendência é que ele tenha realmente um grande sucesso de público. Como é que a Apple vai se comportar a partir de agora nesse mercado? Ela vai continuar agressiva? A tendência é que sim, mas também não existem tantos campeonatos disponíveis assim, pelo menos não no futebol. O fato é que esse Mundial ele era realmente uma chance de entrada num mercado global diferente do que ela está acostumada. E fica a expectativa, porque talvez daqui a algumas semanas já existam alguns acordos sendo anunciados com relação à cessão de direitos de transmissões para outras plataformas aqui no Brasil. A gente vai ficar de olho, hein?
Então se inscreve aqui no canal para não perder nada do Mundial de Clubes, dos bastidores do Mundial de Clubes. A gente tem vários outros vídeos aqui, dá uma olhadinha nos vídeos do canal, falando sobre como andam os 32 times, quais são as principais cotações das bolsas de apostas para favoritos. Tem um vídeo super especial também falando sobre todos os estádios do Mundial, os super estádios que são muitas das vezes usados aí no futebol americano, estádios mega tecnológicos que vão ser palco do Mundial de Clubes. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Nos próximos dias a gente vai trazer mais conteúdo aí sobre o Mundial de Clubes. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.